São 9h37. Eventos climáticos no Brasil têm preocupado especialistas em todo o mundo, não é? O mais recente ocorrido no litoral de São Paulo mobilizou todo o país em uma corrente de auxílio e ajuda em socorro às vítimas. Essa semana, inclusive, conversamos aqui na Jogadeiro Band News FM com Edu Lira, fundador e CEO da ONG Gerando Falcões. A entrevista está disponível no nosso canal do YouTube. Nela você vai ouvir Edu Lira falando sobre ações preventivas nas diferentes comunidades que vivem em áreas de risco. Essa prevenção, no entanto, vai além do aspecto demográfico, a gente sabe. A responsabilidade também é de cada um como cidadão, quanto à preservação e cuidado com o meio ambiente. Hoje, a gente tem um tema que é exatamente na nossa entrevista com o professor Carlos Nobre, meteorologista, climatologista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, que tem feito alertas sobre desastres ambientais do Brasil e a responsabilização dessas mudanças climáticas. Professor Carlos Nobre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Donato. Muito prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Estamos juntos, eu, Nonato e a Carla Moura, para conversar com o senhor. A cada ano a impressão que temos é de que esses eventos são cada vez mais acentuados, desastrosos. O senhor apontaria que causa? Olha, a causa, não há a menor dúvida, é o aquecimento global, né? As mudanças climáticas devido ao aquecimento global. Por exemplo, vocês aí do Ceará, zona costeira, do litoral, se você olhar eventos extremos de chuvas aí no Ceará, por muitas décadas, você sempre via uma relação com a temperatura do Oceano Atlântico. Quando a temperatura estava mais alta, você tem muito mais evaporação de água, e aí os sistemas meteorológicos que causam a chuva têm mais vapor d'água, é o combustível da chuva, e a chuva é mais intensa. Agora nós estamos, devido ao aquecimento global, com todos os oceanos mais quentes, os continentes mais quentes. Então, a razão de você ter chuvas muito intensas, elas já ocorrem e estão ocorrendo cada vez mais. Essa é a razão principal, principalmente esses eventos aí, Fortaleza, os eventos no litoral norte, todas essas regiões costeiras, elas estão do lado do oceano. Quando o oceano evapora mais água, você vai ter eventos de chuva muito mais intensos. Portanto, é o aquecimento global. Por que o oceano está mais quente? O oceano já está 0,8 graus mais quente, os continentes normalmente 1,5 graus mais quente. Isso tudo, a ciência não deixa nenhuma dúvida, é porque nós estamos lançando tantos gases de efeito estufa, os gases que retêm o calor próximo da superfície, na atmosfera, nós estamos jogando e aumentando muito a quantidade desses gases na atmosfera. Nós temos que combater, senão nós vamos ter um clima muito difícil, até quase que a Terra fica inabitável no final desse século. Incrível, né? É uma postura que ele já anunciou num projeto que é a Amazônia 4.0, e o senhor falando do aquecimento global nos oceanos, meteorologistas nossos aqui de primeiro se baseavam na questão das ondas do Atlântico, sua posição do oceano lá nas Malvinas, e parece que tudo foi alterado hoje em dia, não é? Oh, sem dúvida. Sem dúvida, tudo está sendo alterado, toda a circulação atmosférica está sendo alterada e por exemplo, um sistema, vocês agora, 3 de março, vocês estão exatamente no pico da estação chuvosa do Ceará e do Nordeste, do semiárido do Nordeste como um todo, e isso tem tudo a ver, e vocês têm a belíssima FUNSEMI, aí, um dos mais importantes centros estaduais de meteorologia, clima do Brasil, e você certamente já sabe bem a pedagogia aí da chuva, tem a ver com a chamada zona de convergência intertropical, que ela fica em cima do Oceano Atlântico, e aí nessa época do ano, fevereiro, março, abril, ela desce e alimenta de chuva o semiárido do Nordeste. Com o Oceano Atlântico ficando mais quente, a zona de convergência do Atlântico Sul vai ficar mais forte e ela vai também induzir episódios de chuvas muito intensas
no litoral. Já essa zona de convergência ficando mais forte, ela também vai induzir diminuição das chuvas, quase todo o semiárido, dentro do semiárido, e aí também entrando pela Amazônia. Então, essas são mudanças climáticas que todos nós temos que nos preparar. Muitas áreas do semiárido, uma diminuição, vai ficar mais semiárido ainda, e inclusive num cenário, Nonato, de Carla, de altas emissões, que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça, mas se, por exemplo, as emissões continuassem muito altas, a temperatura subir 3, 4 graus, 60% do semiárido viraria semideserto. Semideserto, quer dizer, é uma tragédia para todo o Nordeste do Brasil. Então, nós temos que combater realmente essa emergência climática. Agora, é uma situação irreversível, não? Há reversibilidade? Quanto tempo temos? Olha, o Acordo de Paris, da Convenção Climática, ele coloca um enorme desafio de reduzir as emissões, zerar as emissões líquidas até 2050, reduzir 50% as emissões até 2030, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, em 8 anos, cortar 50% das emissões. Se isso acontecer, se a gente conseguir manter a temperatura não superior a 1,5 graus, os oceanos ainda vão levar muito tempo, até o final do século, para chegar nesse 1,5 graus, portanto, esses fenômenos extremos vão acontecer com mais frequência, mas assim, ainda é possível. Se a temperatura ficar em 1,5 graus, nós temos condição realmente de ainda nos adaptarmos à agricultura, adaptarmos às sociedades, melhorar a saúde das pessoas. Então, é possível nos adaptarmos, aumentar a resiliência de todas as populações, é possível, mas é esse o grande desafio. Nós temos que cortar as emissões, zerar as emissões até 2050, antes disso. E isso parece ser um enorme desafio. 2023 provavelmente será o ano das maiores emissões da história. A guerra da Ucrânia desestabilizou politicamente inúmeros países, muitos países voltaram até a aprovar emissão de carvão, né, termoelétricas a carvão, que já parecia que ia tudo acabar. Então, esse é o grande desafio. E eu só quero também mencionar a importância que o Brasil tem. O Brasil tem das matrizes mais renováveis de geração de energia. O Nordeste, teve vários meses aí no Nordeste que a geração de energia do vento, a eólica e a solar, abasteceram toda a necessidade de energia elétrica do Nordeste. O potencial é gigantesco. Energia renovável solar e eólica hoje já é a forma mais barata de energia, faz bem para a economia. Então, o Brasil tem um enorme potencial de ser, olha, eu vou dizer para vocês, um dos primeiros países, para não dizer o primeiro país de grandes emissões, nós também temos muitas emissões, a zerar suas emissões. Por quê? Conversão para energias renováveis, rapidamente, que o Brasil vem fazendo, e zerar o desmatamento. 50% das emissões brasileiras vêm do desmatamento da Amazônia, principalmente, Cerrado também, e aí passar para uma agricultura muito mais regenerativa. Já há muito bons exemplos em todos os biomas do Brasil, inclusive na Caatinga, de uma agricultura regenerativa. Então, o Brasil, sim, o Brasil pode se tornar o primeiro país grande emissor, muito antes que China, Índia, Estados Unidos, Rússia, etc., a zerar suas emissões. Professor, muito bom dia, Carla aqui. Isso acaba passando aí pelo papel dos governos, né, nesse trabalho de conter todo esse aquecimento, inclusive, como o senhor bem citou, aqui no Brasil, a questão das energias renováveis com incentivos, não é isso? Quais outros papéis o governo pode exercer para também influenciar, também ter ali o seu papel junto com a população para conter esse aquecimento do planeta? Olha, às vezes os governos têm que tomar medidas muito drásticas, né? Por exemplo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, tomou uma decisão política do governo de não permitir mais veículos com motores a combustão de diesel, de gasolina, diesel, a partir de 2030. Toda a indústria de veículos automotiva na
no Reino Unido, vai produzir só veículos com eletricidade, com eletrificação. Então, isso são políticas de governo. Por exemplo, também, o Brasil tem um enorme potencial de produzir hidrogênio verde, que vai ser um biocombustível fantástico, hidrogênio verde produzido por energia solar, a reação química da água, a eletrólise, produz o hidrogênio verde, e precisa ter escala. Então, isso são políticas governamentais que precisam subsidiar bastante o crescimento dessas indústrias de energias renováveis, e no caso do governo brasileiro, um enorme desafio, que é, como eu falei, 50% das nossas emissões é desmatamento, 90% de desmatamento na Amazônia é ilegal, 80% de desmatamento no Cerrado é ilegal, é combater o crime organizado, combater o crime ambiental. Isso tem que ser políticas efetivas, governamentais. Isso não vai acontecer se nós não tivermos políticas governamentais muito eficientes. Nós estamos conversando com o cientista Carlos Nobre. Aliás, ele, há 10 meses atrás, foi selecionado pela Sociedade Real Britânica entre os 60 exponenciais, cientistas exponenciais excepcionais de todo o mundo, por suas excelentes contribuições à ciência. Antes, aqui do Brasil, só Dom Pedro II, mas aí não era pela ciência, não, foi pela realeza. Ele era rei e aí encontrou o lugar. O Carlos Nobre, pelo trabalho de defesa e de alerta aos riscos ambientais. Aliás, o senhor, numa entrevista recentemente, falou que o combate ao desmatamento, à degradação do planeta, está nas mãos das novas gerações de universitários. O senhor lembrou isso numa entrevista. E foi muito incisivo ao citar que estamos vivendo o maior desafio da história da humanidade. Abre aspas aqui, nunca tivemos uma ameaça climática de nível da que temos agora. Aí eu lhe pergunto, qual é o papel de cada cidadão nesse momento? O senhor reserva aos futuros universitários, aos universitários de agora, uma tarefa muito importante, que é de tomar também ciência de que precisam estar atentos a todos os alertas que o senhor vem fazendo. E eu pergunto, como fazer para evitar chegarmos ao ponto do não retorno? Olha, eu chamei a atenção do ponto de vista que as novas gerações, eles têm uma percepção do risco muito mais do que a minha geração, do que a sua geração. A minha geração, a nossa geração, foi muito mais apontando, a ciência apontando os riscos, mas nós não mudamos radicalmente o nosso modo de vida de forma a reduzir o risco futuro, cortando as emissões dos gases de efeito estufa. Então, eu estou otimista, porque eu estou vendo cada vez mais as novas gerações tomarem ações de mudar o modo de vida. Por exemplo, puxa vida, a ciência e a tecnologia desenvolveram inúmeras alternativas à queima de combustíveis fósseis, como nós já falamos, eletrificação dos veículos, geração de energia elétrica solar, eólica, tudo isso existe. A escala ainda é pequena no planeta, precisa ser muito mais rápida. E também a agricultura regenerativa ela é muito mais produtiva e lucrativa que essa agricultura expansionista que faz o desmatamento. Então, eu estou otimista que as novas gerações vão fazer a rápida transição, ainda que Acordo de Paris em 8 anos. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre que essa agricultura expansionista que faz o desmatamento. Eu acho esse desafio, mas eu noto na nova geração, a gente até diz a geração da Greta, mas todos os jovens, eles começam a se preocupar muito mais, tanto é que o nível de ansiedade das novas gerações aumentou muito. Inúmeras sociedades, principalmente dos países desenvolvidos, os novos casais, eles não querem mais ter filhos. Então isso mostra o risco que essas novas gerações já percebem do futuro do planeta. Só para dar um número, um bebê que nasce agora vai enfrentar, mesmo com 1,5 graus de aumento da temperatura do Acordo de Paris, vai enfrentar 7 vezes mais ondas de calor do que eu vou enfrentar na minha vida, nasci em 1951. Só para dar uma ideia do risco que as novas gerações correm. Então, eu estou sim otimista que as novas gerações vão conseguir fazer essa rápida transição para uma sociedade, para uma economia
muito mais sustentável e, de novo, grande desafio, reduzir para zero as emissões de gases de efeito estufa. Professor, já para a gente caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, a gente pode pensar em áreas que hoje não são de risco, mas podem passar a ser por causa dessa variação climática? Sem dúvida, sem dúvida. A variação climática, ela faz, às vezes, um fenômeno acontecer quando ele nunca tinha acontecido antes. Dá um exemplo, eu sou um cientista que faz muita pesquisa sobre a Amazônia. O aumento da temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador, não longe aí de Fortaleza, ela está induzindo os furacões que chegam lá no Caribe, nos Estados Unidos, na América Central, eles estão muito mais fortes, porque a água está mais quente ali. Mas essa água mais quente ali está induzindo muitas secas na Amazônia. Ela está induzindo 2 secas por década. Antes acontecia uma seca forte a cada 2 décadas. Então, esses são inúmeros fenômenos que estão acontecendo às vezes em lugares que nunca tinham acontecido. Por exemplo, até uma suspeita que se o Atlântico ficar muito quente, pode até começar a acontecer furacão no Atlântico Sul. O Atlântico Sul praticamente nunca teve furacão. Até 2004, o primeiro furacão observado no Atlântico, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o furacão Catarina, e é uma dúvida, ainda a ciência está estudando muito isso. Então, a mudança climática, ela traz eventos extremos que muitas vezes não há registro histórico da sua ocorrência. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, inclusive na live que vai ficar na internet do JJ, do Jornal Jangadeiro, para que as pessoas que chegaram depois do início dessa conversa terem uma noção, uma ideia de um homem de ciência que é otimista, mas que faz alertas para as entidades governamentais e também para cada um dos cidadãos. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Nonato. Eu só quero fazer um último comentário. Eu estou morrendo de saudades de Fortaleza. Muitos atrás, 1989, 90, 91, 92, os 2 governadores da época me convidaram. Eu ajudei a criar grupos na FUNSEMI. Nossa, que maravilha! Eu passava uma semana em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eu morro de saudade de Fortaleza. Eu espero um dia voltar. Muita chuva por aqui, viu, professor? Muita chuva. Muita chuva por aqui. Vou pedir ao pessoal realmente interessado em meio ambiente, clima, que possa convidar o professor Carlos Nobre para ele matar as saudades também. E venha também. pessoalmente nos conhecer, será um prazer. A Jangadeiro Band News. Grande abraço. Obrigado. São 9h55 na Grande Fortaleza. Deixa eu